Boa tarde, pessoal, boa noite, bom dia, boa madrugada para quem acompanha esse vídeo em diferentes horários. Eu sou o professor Davi, estou com vocês para a nossa super revisão para o concurso do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo à nossa aula, que bom que você está aqui. Hoje vamos passar uma revisão dos principais pontos da prova, os pontos que eu acredito que vão cair, e assim como nos concursos anteriores eu consegui na revisão indicar questões que vão cair, quero que neste igualmente eu consiga ainda mais. Você que está aqui chegando, seja muito bem-vindo. Você pode acompanhar esta aula com o material que está disponível junto com esta aula na plataforma, mas também pode fazer suas anotações, mas hoje é importante você anotar aquilo que te chamar a atenção, beleza? Esta aula hoje é voltada para 3 tipos de público, ok? Primeiro, é voltada para quem estudou muito, para quem estudou tudo e hoje só quer deixar o pincel aí passado, conferindo aquilo que viu ou não viu. Para aquele povo que estudou pouco e hoje talvez vai recuperar alguma coisa que ficou para trás. Mas também essa aula para quem não estudou nada, vai lá para a prova daqui 2 dias sem saber o que está fazendo lá. Aí para não ir totalmente cru, vai assistir essa aula aqui com a esperança de que o que eu vou falar aqui caia na prova. Como aconteceu em outras, vários professores assistiram só a revisão e conseguiram acertar algumas questões na prova. A aula é para isso, beleza? Mas a gente hoje não vai ter uma aula explicativa de conteúdo, não vou explicar. Hoje eu vou apontar e comentar os pontos que eu acredito que vão cair. Hoje eu tô aqui para falar o que vai cair, ok? Então, bora lá, sem perda de tempo, vem comigo pro cantinho da tela. Vamos no nosso primeiro conteúdo, que é a psicologia na aprendizagem. Nós vamos trabalhar três matérias hoje: psicologia na aprendizagem, legislação e conhecimentos pedagógicos comigo e língua portuguesa e estudo de caso com o Guilherme. São essas aulas que nós vamos abordar aqui hoje na revisão, fechou? Então vamos lá, aspectos psicológicos da educação. Primeiro tema. A psicologia da educação é um tema muito presente nas provas da SEDU, tanto na parte de psicologia, inclusive lá na parte de pedagógicos. Eu não falei em conhecimentos pedagógicos e psicologia, porque eu falei muito de psicologia na área de psicologia, inclusive as aplicações da psicologia na educação. Psicologia da educação é o campo que estuda como as pessoas aprendem, como a mente, como os fatores psicológicos vão influenciar o processo de ensinar e o processo de aprender das pessoas, ok? A FCC gosta muito de cobrar as teorias, as principais teorias gerais da educação e teorias da psicologia, ok? Então vamos lá rapidamente para a gente ver uns pontos aqui. 4 teorias principais. Primeira, behaviorismo de Skinner. O behaviorismo é uma teoria que trata da modelagem do comportamento. Ela também assemelha-se ao comportamentalismo, influencia o tecnicismo. O behaviorismo tem como expoente Skinner. E no behaviorismo, alguma questão sobre esse ponto, vai falar sobre uma modelagem do comportamento pelo reforço, positivo ou negativo, e do condicionamento operante. Vai falar da questão do estímulo, resposta, tudo isso é behaviorismo. Vai falar isso também, podendo associar ao uso de recompensas e punições na sala de aula. Behaviorismo, Skinner, associado a estímulo, resposta, reforço. Nós temos também o construtivismo de Jean Piaget, que é uma teoria que tem como principal expoente o biólogo suíço Jean Piaget. No construtivismo, o indivíduo constrói a aprendizagem de forma ativa. Ele participa da construção da atividade e aprende nessa interação ativa. Aqui o aluno assume um papel de protagonismo, constrói o conhecimento em base às experiências e o aprendizado está baseado em descobertas, resolução de problemas e o aluno constrói o desenvolvimento passando por etapas e estágios de desenvolvimento. Ok? Continuando aqui. Socioconstrutivismo ou socio-interacionismo. Temos aqui o socio-interacionismo de Lev Vygotsky. O socio-interacionismo diz que o indivíduo aprende nas interações sociais, sejam elas com pessoas mais experientes, mais velhas, com os professores, ou também com os outros colegas que têm mais experiência ou mais conhecimento em determinada área. A aprendizagem é mediada pelo contexto social. O professor é mediador. Então, no socioconstrutivismo, nós temos a ideia de que a interação social
vai levar o aluno a aprender. Aqui dentro nós temos um conceito muito importante que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O conceito de zona de desenvolvimento proximal ele é principal dentro da teoria de Vygotsky. O que é zona de desenvolvimento proximal? É o lugar onde o professor e aluno interagem e onde ele aprende, ok? Por exemplo, considerando que nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui da minha mão, é onde tem o conhecimento que você tem, o conhecimento real você tem. Nessa mão daqui tem o conhecimento potencial, que você não tem, mas você pode alcançar. O que você tem que fazer para sair daqui e chegar até aqui? Você tem que caminhar nesse período, nesse percurso aqui. E nesse espaço é onde você aprende. E como? Interagindo com outras pessoas mais velhas e mais experientes. Então, para você sair do que você já sabe e alcançar o que você não sabe, você tem que ter interações sociais para poder aprender. Então você vai interagir com professores e alunos mais experientes aqui no meio e vai sair daqui e vai chegar aqui. Então, o zona de desenvolvimento proximal é esse espaço, esse meio, a distância que tem entre o conhecimento real e o conhecimento potencial. A distância entre aquilo que eu já sei e aquilo que eu posso aprender. E é aqui na zona de desenvolvimento proximal onde o aluno vai aprender melhor se a interação for boa, ok? Indicações, trabalho em grupo, tutoria na sala de aula, tudo isso leva para a ideia de zona de desenvolvimento proximal, ok? Também tem o humanismo de Carl Rogers, que não vê o estudante, vê o homem, o ser humano que está ali naquela sala de aula. O aluno é centro do processo de aprendizagem, por isso é importante motivá-lo, trazer a questão da afetividade. O humanismo traz uma visão bem humana, pode associar isso caso apareça na aula, ok? Relação, desenvolvimento e aprendizagem, diferentes abordagens. Primeira coisa, esse tema aqui eu acredito que possa ser cobrado perguntando na visão ou de Piaget ou Vygotsky como eles compreendem a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, como eles veem essa relação. Então vamos lá. Primeiro, qual a diferença entre aprendizagem e desenvolvimento? A aprendizagem é o processo de adquirir conhecimento, é a aquisição de saberes, ok? Isso é aprendizagem. Aprender é você descobrir algo novo, é você alcançar um conhecimento nesse aspecto. O desenvolvimento não, é o crescimento, é o amadurecimento, é a maturação. A aprendizagem depende das coisas externas, de um estímulo, de professores, do ambiente, da interação, porque para aprender você tem que ter um professor, você tem que ver alguém fazendo, você tem que estar no meio que vai te levar a aprender. Já o desenvolvimento ocorre por fatores internos, é natural, a maturação biológica. Então, para aprender tem que ter estímulo. Para desenvolver não, já é natural, a pessoa vai crescendo e vai desenvolvendo, ok? Então vamos lá. Aprendizagem. Uma criança aprende a somar após ser ensinada e também após praticar com exercícios. Beleza? Aprendizagem. Agora, desenvolvimento. Uma criança só aprende a somar a aprendizagem quando atinge o estágio de pensamento lógico, quando ele desenvolveu e tem certa idade para ter um pensamento lógico. Então, é uma relação entre os dois, ok? Agora, o que vai cair? Não o que é aprendizagem e desenvolvimento. Na minha opinião, vai cair o que Vygotsky e o que Piaget pensa sobre a relação entre os dois. E é isso que você tem que aprender. Piaget, ele é biólogo, e ele fala dos estágios do desenvolvimento, os estágios do desenvolvimento de Piaget. A criança vai desenvolvendo, tem vários estágios, e em cada estágio ela está pronta para uma aprendizagem. Já Vygotsky, ele é social, socioconstrutivista, socio-interacionista, tem interações sociais e a zona de desenvolvimento proximal. Então vamos lá. Relação entre aprendizagem e desenvolvimento. Para Piaget, primeiro é o desenvolvimento e depois é a aprendizagem. O que Piaget fala? A criança desenvolve nos estágios e em cada estágio ela está pronta para aprender. Aí ela desenvolvendo, ela aprende. Por exemplo, ela precisa desenvolver, ter certa idade para ela aprender a somar. Então ela precisa disso, aprender, ela desenvolver primeiro para depois aprender. A criança só é capaz de aprender algo quando ela atingir um estágio de desenvolvimento necessário. O professor deve respeitar o ritmo de cada aluno e oferecer desafios adequados ao estágio cognitivo. Então tem que amadurecer para depois aprender. Fechou? Isso é Piaget. Ah, professor, mas tem uma ideia diferente dessa? Sim, Vygotsky é o contrário. Vygotsky fala o seguinte, que primeiro aprende e depois desenvolve, ok? Mas como que isso funciona? Vygotsky acredita que
o professor e o aluno interagem, e quando eles interagem, o aluno vai alcançar um conhecimento potencial que vai virar real. Então, sempre que o aluno alcança um novo conhecimento, ele alcançou um novo patamar de conhecimento e aquilo que era potencial vira real, faz parte do aluno agora. Então, para Vygotsky, a criança precisa aprender e interagir para que, à medida que ele aprende, ele consiga desenvolver. Então, Vygotsky fala que a aprendizagem ela não depende do desenvolvimento. É claro que ela tem a relação, mas é a aprendizagem que vai impulsionar o desenvolvimento que já está acontecendo. A aprendizagem vem antes do desenvolvimento e a interação com adultos e colegas promove o avanço do desenvolvimento. À medida que ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo também. Então, para Piaget, primeiro desenvolve, depois aprende. Para Vygotsky, primeiro aprende e depois desenvolve, ok? Para Vallon, o desenvolvimento e a aprendizagem acontecem juntos de forma integrada. Vallon destaca que o desenvolvimento e a aprendizagem caminham juntos e há retrocessos, avanços entre os dois, e ele destaca o papel das emoções nessa aprendizagem. Então, vamos lá. Aprendizagem, cognição, desenvolvimento, motricidade. Motricidade é motor, movimento. Então, vamos estabelecer o desenvolvimento seria a maturação física, motricidade. A aprendizagem, conhecimento, cognição. Então, Vallon fala que motricidade e cognição caminham juntos, mas ele vai acrescentar um outro fator, emoções. Então, a afetividade, as emoções também fazem parte. Então, para Vallon, o desenvolvimento tem como pilares motricidade, cognição e afetividade, ok? O desenvolvimento é influenciado por fatores biológicos, desenvolvimento, e também por fatores sociais, a aprendizagem, ok? Crescimento e desenvolvimento, o biológico, psicológico e social. A banca FCC fala muito do desenvolvimento de forma integrada, da ideia geral do desenvolvimento, não só com essa ideia de maturação. Aspectos biológicos do desenvolvimento. Quais são os aspectos biológicos de desenvolver? O crescimento físico, a estatura, o peso, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento cerebral, a influência genética, tudo está nos aspectos biológicos do desenvolvimento. Agora, fatores psicológicos do desenvolvimento. O desenvolvimento emocional, a cognição, o desenvolvimento da cognição, do emocional, a construção da identidade, da autonomia é desenvolvimento, mas é um desenvolvimento psicológico. Agora, desenvolvimento nos aspectos sociais. Quais são os fatores sociais? A influência da família, a influência da escola, a importância da interação com outras pessoas, que são aspectos sociais do desenvolvimento, fazem parte do desenvolvimento, ok? Então, no desenvolvimento geral, aspectos biológicos, psicológicos e sociais interrelacionam-se na construção do desenvolvimento integral do indivíduo, ok? Isso aqui, quando a gente fala de competências socioemocionais, por exemplo, no currículo, a gente vai ver lá na frente, a gente não tem como pensar hoje em desenvolvimento simplesmente só crescer. É um fator integrado, e quando a gente fala de desenvolvimento de uma forma geral, fora dessa visão de desenvolvimento e aprendizagem, a gente sabe que envolve tudo. É aprender, é desenvolver, é crescer, é amadurecer. O desenvolvimento cognitivo e afetivo na criança e no adolescente, ok? Os estágios de desenvolvimento, por exemplo, na criança. Para Piaget, nós temos 5 estágios. Sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, onde a criança vai descobrir o mundo pelos sentidos e pelo desenvolvimento motor. O estágio pré-operatório de 2 a 7 anos, que é onde ele começa a se preparar para as grandes operações e aprendizagens. A partir de 3 anos, a partir de 7 anos, operatório concreto, onde ele opera mais com base naquilo que ele pega, com que é concreto. E 12 anos em diante, o estágio operatório formal. Gente, são 4, tá? 5 estágios são os estágios de Henri Vallon, me desculpem. Então, Piaget tem 4 estágios. Estágio sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto, operatório formal. Geralmente não perguntam quais são os estágios ou idade. Talvez pergunte alguma característica, ok? Então, 0 a 2 anos, como que é o bebê? O bebê, como que é? Ele tá, é os sentidos, visão, tato, paladar, vai pegando as coisas e crescendo. De 2 a 7 anos, ele está se preparando, é pré-operatório,
para descobrir, está aprendendo, construindo sua personalidade. A partir dos 7 ele opera, mas é a criança que tem que fazer a continha com o feijãozinho, precisa visualizar, precisa pegar para conseguir aprender. A partir de 12 anos, ele entra numa fase de maturidade mais avançada e consegue aprender sem mesmo o concreto, já consegue abstrair. É o período de operações abstratas ou operações formais, ok? Teoria de Vygotsky, desenvolvimento cognitivo e afetivo. Para Vygotsky, a interação social é base do desenvolvimento. Tem que ter interação social para desenvolver. A aprendizagem vem antes do desenvolvimento, porque é exatamente a interação que promove a aprendizagem e a aprendizagem que vai impulsionar e promover o desenvolvimento. O papel do adulto é mediador, tá? Para Vygotsky é mediador. Desenvolvimento da linguagem como fator essencial para o pensamento. Para Vygotsky, já que o importante é a interação social entre pessoas, o desenvolvimento da linguagem é determinante, porque a interação entre pessoas se dá predominantemente através da linguagem oralizada, ok? Henri Vallon. O desenvolvimento é influenciado pelas emoções e pela relação das emoções com o ambiente que a criança está inserido. Papel da afetividade na motivação e a integração entre corpo, emoção e cognição, ou seja, movimento, emoções, afetividade e cognição, a inteligência. Então, para Vallon, os pilares da aprendizagem são motricidade, afetividade e cognição. Motricidade, afetividade, cognição. Os pilares da teoria de Henri Vallon, ok? Só para a gente fechar aqui, Piaget, Vygotsky e Vallon são os autores mais cobrados sobre desenvolvimento e aprendizagem na FCC de uma forma geral. A FCC costuma relacionar essas teorias com exemplos, colocando exemplos práticos para vocês imaginarem a situação e responderam. Palavras-chave: mediação, Vygotsky; egocentrismo e os estágios, sempre vai para Piaget. Emoção, socialização, Vallon. Lembra quando falar de afetividade, tá? Vai para Vallon. Vamos lá para a parte de conhecimentos pedagógicos. É a parte das teorias educacionais. Vamos falar das diferentes correntes do pensamento pedagógico brasileiro. Essa garrafa que eu comprei da minha esposa. Comprei não, ganhei, né? O gelo fica mais de 24 horas. Botei o gelo ontem à tarde. Agora já é de tarde. Tem gelo ainda. Eu vou trocando a água e colocando. Agora dobrei, acho que tripliquei meu consumo de água. As correntes do pensamento pedagógico e as implicações. As correntes pedagógicas são também comportamentos e tendências desenvolvidos ao longo da história. Elas refletem exatamente um comportamento da educação em determinado momento. Só que considerando que a educação ela é influenciada pelo meio, pelo tempo, pelo contexto, as tendências pedagógicas naturalmente refletem e são influenciadas pelo meio em que ela está, pela sociedade de cada época. Então, como tivemos uma sociedade, uma visão de educação diferente ao longo dos anos, nós também tivemos uma educação, tendências diferentes ao longo dos anos. Há uma separação no sentido de tempo, crescimento de tempo. Tantos anos foi essa, depois essa. Só que essa separação não é uma regra absoluta. Hoje nós temos influências de quase todas as tendências, embora hoje tenhamos uma visão diferente de educação. Mas no decorrer dos anos, uma sobrepunha-se à outra até fazer toda a transição. De uma forma geral, as correntes do pensamento pedagógico no Brasil são classificadas em duas vertentes: liberais e progressistas. Liberais não tem a ver com liberdade, tem a ver com atendimento aos interesses liberais de uma sociedade capitalista. O aluno tem que se preparar para atender a sociedade, trabalhar no mercado, fazer um curso, exercer uma profissão. É o interesse do mercado que a pessoa faça isso. E progressista já vem de avanço, progresso, renovação, revolução, transformação. É uma ideia de que o aluno tem que mudar a sociedade. Não pode aceitar a sociedade, mas tem que transformar a sociedade da forma como ela está. As tendências liberais, elas são 4. E as progressistas são 3. Vamos lá? Tendências liberais. Nós temos a tendência ou pedagogia. Pode falar pedagogia tradicional ou tendência tradicional. Mesma coisa. Pedagogia tradicional. Pedagogia renovada progressivista, pedagogia renovada não diretiva,
e pedagogia tecnicista. São 4 exemplos de tendências liberais. A primeira de tudo, desde o século XVI, lá desde 1500 alguma coisa, quando começou a educação no Brasil, nós já tivemos a pedagogia tradicional. Quando nós tivemos a Companhia de Jesus através dos jesuítas com o modelo escolar de educação jesuítica, com os primeiros movimentos educacionais, a educação era memorizar, ter uma disciplina, o aluno não podia falar, não podia fazer nada, tinha que ficar quietinho ali. E é uma visão muito tradicional. E isso permaneceu no nosso contexto até o início do século XX. Até o início de 1900 ali, a gente teve influência da pedagogia tradicional, embora ela exista até hoje. O ensino é centrado no professor, foco na transmissão do conhecimento e memorização. Na pedagogia tradicional, o professor é transmissor do conhecimento e o aluno é receptor passivo. Ele recebe sem questionar, ele só recebe aquela informação. Aí, para questionar a educação tradicional, lá para os anos 1920 e 1930, um movimento de renovação que envolve essas duas, que foi um movimento simultâneo, foi um movimento de renovação da educação, influenciado principalmente pelo movimento da Escola Nova, tendo como referência o americano John Dewey, trouxe um movimento de renovação. E nós tivemos a pedagogia renovada progressivista, que é mais influenciada pela Escola Nova, e aqui o aluno ele deixava de ser um ser passivo, mas ele assumia um papel ativo no processo de aprendizagem. Nessa época, o mundo conhecia a teoria de teóricos como, por exemplo, Jean Piaget, que trazia a sua ideia sobre o aprendizado do aluno, o seu desenvolvimento como um indivíduo ativo. Nesse tempo, o mundo vivia um tempo de mudança na educação, tanto que é nessa época que Piaget era adulto, ele tinha uns 30 e poucos anos nessa mesma época, então foi um momento em que ele começou também a ver, tanto que hoje nós sabemos que Piaget é um das referências para a pedagogia renovada progressivista. Mas aqui no Brasil, a pedagogia renovada, ela foi direcionada principalmente por movimentos que buscavam educação gratuita, pública, obrigatória e universal. Um dos marcos da educação renovada ou do movimento da Escola Nova no Brasil foi o Manifesto dos Pioneiros de 1932, onde diferentes intelectuais, Anísio Teixeira e entre outros, Lourenço de Azevedo, encabeçaram um documento que era um manifesto por uma educação diferente. Então a pedagogia renovada progressivista é o aluno fazer e aprender fazendo. O aluno participa, metodologia ativa. A pedagogia renovada não diretiva, nessa visão de renovação, já trazia a necessidade de uma escola diferente, uma escola centrada no aluno, mas aqui o aluno não tinha tanta participação do professor. O professor afastava-se e apenas orientava e aconselhava. E o aluno era mais autônomo, ele tinha mais liberdade para escolher o seu processo de aprendizagem. Na pedagogia renovada não diretiva, a gente vai falar muito sobre desenvolvimento pessoal, o eu. Então aqui você vai encontrar palavras sobre emoções, valores, princípios, sentimentos, tudo é renovada não diretiva. E aí na década de 50, 60, com a chegada também da ditadura militar, chegou também no Brasil as influências da Revolução Industrial que acontecia pelo mundo, da revolução na indústria que acontecia pelo mundo. E aí viu-se a necessidade de formar pessoas preparadas para o mercado de trabalho, para conseguir entrar nas fábricas, conseguir atuar no comércio, e surgiu a pedagogia tecnicista. A pedagogia tecnicista, ela é a que mais cai em provas da FCC. De todas as 7 tendências que nós falaremos, a que mais cai e mais aparece é a pedagogia tecnicista. Então vamos lá, para você não errar. Tecnicista é uma tendência que busca preparar a mão de obra qualificada para o mercado do trabalho. O ensino é bem rígido, é focado em técnica e o professor assume um papel de treinador. É influenciado pelo behaviorismo e pela industrialização. Behaviorismo, o comportamento pode ser modelado. O professor pode moldar o comportamento se ele controlar o processo. Então aqui você vai ver palavras como controle do processo, operacionalização, porque tem influência da industrialização. Por isso tem um viés empresarial. Então aqui na pedagogia tecnicista, questões que falem, por exemplo, de a eficácia do processo, eficiência, produtividade, é pedagogia tecnicista. A educação visa formar mão de obra para o mercado de trabalho. O ensino ele é padronizado, como numa fábrica. Se fizer igual a fábrica, controlar e organizar um processo de produção, vai sair todo mundo igual. E a ênfase é nos resultados, foco em produtividade, ok? O professor aqui é um treinador e o aluno é um aprendiz.
Agora, as tendências progressistas são aquelas que buscam mudar a sociedade, transformar. Nossa, então as liberais são maus e as progressistas são boas? Não, nada a ver. Nós somos um país capitalista, então no Brasil precisa ter uma educação com viés liberal. Contudo, hoje temos práticas progressistas que influenciam e construíram um novo modelo, uma nova tendência de educação contemporânea. Pedagogia libertadora de Paulo Freire é uma libertária e a pedagogia crítico-social dos conteúdos de Saviani e de Libânio. A pedagogia libertadora é a pedagogia de Paulo Freire, também cai muito. Paulo Freire é querido pela FCC, então não se assuste de encontrar uma questão sobre Paulo Freire. Tenho a impressão que vai cair uma questão abordando uma temática de Paulo Freire. A educação é um instrumento de transformação social. O indivíduo tem a ideia de libertadora porque ele se liberta da escuridão, das trevas, da ignorância para a luz do conhecimento. Isso é libertação. Na pedagogia libertadora, a base de tudo é o diálogo. Lembra, diálogo. Pedagogia libertadora de Paulo Freire. Influência na educação de jovens e adultos. E Paulo Freire fala muito do ensino voltado para a realidade do aluno. Um ensino focado na realidade que o aluno vive. Então, também na problematização, construção de situações, problemas, com base no contexto social do aluno para ele aprender. Um aluno é um sujeito ativo, participante, e o desenvolvimento de uma consciência crítica, uma visão crítica que não aceite nada de modo imposto, mas sim discutido, pensado para transformar a sociedade. Temos a pedagogia libertária, que eu vejo menos na FCC, mas quem sabe seja essa a questão da sua prova. A pedagogia libertária, ela tem foco na autogestão. O que é a autogestão? A pessoa autogere a si mesma. A pessoa escolhe tudo para si e, no caso das instituições escolares, a escola desenvolve a autogestão. A escola não trabalha sob a imposição do sistema de ensino, de currículo externo, de regras externas, não. A própria escola resolve tudo na autogestão, ela mesma se gere. E a libertária, ela é muito revolucionária, é a mais revolucionária, chegando a ser até anarquista. E na libertária, contesta-se e rejeita-se todas as formas de imposição. Tudo que é imposto está fora, ok? Imposto no sentido de que colocou ali. É baseada na autogestão e na ausência de uma autoridade central. Tudo é democrático, tudo é participativo, tudo é coletivo. O aluno define o que, como e quando aprender. O professor é um facilitador. E a ênfase na coletividade, no pensamento crítico. Pedagogia crítico-social dos conteúdos, que é influenciada por Saviani e José Carlos Libânio. Essa aqui, de todas as progressistas, é uma mais pé no chão, porque é mais possível da gente praticar na escola. Porque pela libertária a gente não tem currículo. Aí o aluno vai escolher o que vai estudar. Então, assim, é muito inviável aqui pra gente, ok? A de Paulo Freire talvez também. Mas a crítica social foca nos conteúdos, entende a importância de um currículo, mas um currículo que, de fato, sirva para transformar a sociedade e a vida da pessoa. O ensino é de conteúdos historicamente acumulados, a escola é um espaço de transformação da sociedade, mas transformação da pessoa primeiro, e da conscientização de cada um. O professor é mediador ativo, está junto com o aluno, e o aluno é o protagonista desenvolvendo a consciência crítica. Na pedagogia crítico-social você pode confundir com as outras, porque todas levam a ideia de pensamento crítico. Mas pedagogia crítico-social dos conteúdos fala muito de contexto histórico, contexto cultural e contexto social. E fala muito sobre conteúdo, o currículo, do que é ensinado, vai remeter a isso. Como essas tendências implicam a organização do sistema que a gente tem hoje. A tradicional é um ensino centrado na disciplina, memorização e influenciou por muito tempo a nossa educação. Pedagogia renovada progressivista, aquela do aprender fazendo, o aluno como ser ativo, influenciou diretamente a BNCC com as metodologias ativas que a BNCC propõe. A pedagogia tecnicista influenciou o ensino técnico profissionalizante. Na época da ditadura militar, a gente tinha um ensino secundário profissionalizante, voltado para a agricultura, para o comércio, para a indústria. E hoje a gente tem o resquício da pedagogia tecnicista nos cursos profissionais. Mas claro que é uma influência no sistema educacional, mas hoje o nosso ensino profissional e técnico ele não é arcaico, nem tradicional. Tem uma visão de educação integral, de formação plena, metodologias ativas. Então, por isso, hoje nós construímos uma nova educação contemporânea focada na educação integral.
Pedagogia crítico-social dos conteúdos, influenciou LDB, PNE, foco na cidadania, formação crítica, os currículos que nós temos hoje. Pedagogia libertadora, influenciou as políticas de alfabetização de jovens e adultos e da educação de jovens e adultos com sua perspectiva, ok? A FCC costuma relacionar a característica das tendências com documentos e como elas influenciaram LDB, BNCC, Plano Nacional de Educação. Foque também em identificar o papel do professor em cada tendência, como o professor ele age em cada tendência, o método de ensino, como ele trabalha. Atenção às ideias de Paulo Freire e Saviani, que são muito cobradas na prova também. Quem aí tem a aula a apostila de tendências pedagógicas, na nossa apostila tem um gráficozinho que fala o papel do professor em cada uma dessas tendências. Deixa eu ver se eu tenho aqui na tela a minha apostila de tendências. Eu acho que eu tenho aqui sim. Deixa eu jogar aqui para o papel do professor rapidamente aqui. A tela aqui. Na tradicional, professor transmissor do conhecimento. Na renovada, progressivista, facilitador. Na renovada não diretiva, é um conselheiro orientador. Na tecnicista, ele é um treinador, um instrutor, um técnico. Na libertadora, mediador e conscientizador. Na libertária, facilitador da autogestão. E no crítico social, mediador do conhecimento. Fechou? Então vamos lá. A didática e o processo de ensino-aprendizagem. O que é didática? Didática é a ciência que estuda os processos de aprender. Então, os processos de aprender, eles são processos da didática, ok? Então, a FCC costuma falar muito sobre planejamento, metodologia, avaliação. Não vai te perguntar o que é didática, mas vai abordar os elementos da didática. A didática é uma área muito ampla, contempla todos os elementos, os componentes do processo de ensino-aprendizagem. A didática tem uma relação direta com o processo de ensino-aprendizagem. Ensino é a ação do professor, a aprendizagem é o processo pelo qual o aluno adquire o conhecimento, ok? E o ensino eficaz vai fazer o aluno aprender e o professor ter uma boa ação educativa. Um ponto importante são os componentes do processo ensino-aprendizagem. Quais são os componentes do processo? 4 componentes do processo ensino-aprendizagem. Os objetivos, os conteúdos, os métodos e a avaliação. 4 componentes do processo. Alguns teóricos colocam a relação professor-aluno, os recursos, mas de uma forma geral são esses. Vamos falar sobre o planejamento. O planejamento de ensino ele é feito pelo professor. Vale lembrar que tem um planejamento educacional, que é todo planejamento em educação. Todo planejamento dentro da educação é planejamento educacional. Mas o planejamento de ensino é do professor. O planejamento escolar é da escola e o planejamento educacional geral é dos sistemas de ensino, são as grandes políticas educacionais, ok? E o planejamento do professor envolve os planos de aula, os planos de ensino, os planos de conteúdo, que são as sequências didáticas, elementos essenciais que um planejamento tem que ter. Objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, que são também os componentes do processo ensino-aprendizado. Estratégias e metodologias de ensino. Quais são as metodologias de ensino? A FCC costuma muito cobrar situações práticas, pedindo de vocês a apresentação de metodologias que sejam positivas. Quais alternativas contemplam uma metodologia correta, que deve ter uma visão? Hoje, tudo leva para o aluno ativo, para uma educação com a formação integral, para um aluno que participa, metodologias que valorizem o aluno, ok? Então, nesse caso, a gente vai ter aqui questões que podem abordar tipos de metodologia que a gente tem. As metodologias criticadas, por exemplo, são as metodologias expositivas, aquela aula tradicional onde o professor só fala e foca no professor. Mas, por outro lado, temos metodologias ativas que são hoje a bola da vez. O aluno é protagonista e participa ativamente. Temos dentro das metodologias ativas várias coisas. Temos o ensino híbrido, que pode ser cobrado dentro da questão de metodologias, ok? Ou a gamificação, o trabalho por projetos, a problematização. A problematização, como metodologia baseada na teoria de Paulo Freire, fala do envolvimento de aluno na resolução de problemas e questões sociais. Mas a problematização também, como resolução de problemas, é uma metodologia ativa geral. Descoberta, cooperativo, ensino híbrido. Lembrando que se falar de ensino híbrido, o ensino híbrido é a combinação do presencial com o online. Há modalidades
de ensino híbrido, mas creio que eles não vão entrar porque aí seria subnichar demais o estudo e isso não foi citado. Mas como metodologia, sim, o ensino híbrido. Agora, qual que é a palavra-chave para ensino híbrido? Personalização. Personaliza o ensino de acordo com a turma. É mais presencial, é mais virtual, é mais aula, é mais game, é mais quiz, é mais material impresso, é mais atividade na sala de aula, é mais mentoria. Então o ensino híbrido permite mesclar isso. E como eu disse, embora não esteja no edital ensino híbrido, dentro de metodologia que está no edital, pode ser que fale de ensino híbrido. Então não se assuste. O professor Davi falou que vai cair ensino híbrido, tem que estudar. Não, você não vai entrar em nada agora para estudar de última hora ensino híbrido. Só estou te falando que pode passar. E se passar vai ser bem superficial, porque não ficou explícito no edital. A avaliação da aprendizagem. A avaliação é o processo de verificação da aprendizagem, que se verifica aquilo que o aluno pode e precisa aprender. Quais são os tipos de avaliação? Diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação diagnóstica é feita no início para dar um diagnóstico do que o aluno sabe, o que ele precisa aprender. A formativa acontece durante o processo para formar o aluno, é formação do aluno. Somativa geralmente é o final do processo para somar a nota, ok? Quanto que o aluno aprendeu, o que ele tem aprendido. A somativa é numérica, ela é apenas quantitativa, enquanto a formativa e a diagnóstica são avaliações mais qualitativas. Tem também a autoavaliação, que é uma forma do aluno refletir sobre o aprendizado, que hoje pode ser incluído como uma forma de avaliação benéfica dentro do processo de avaliação. A avaliação tem funções, ela pode ser uma avaliação classificatória, para classificar o aluno como aprovado, não aprovado, classificar os níveis de desenvolvimento. Pode ser reguladora para ajustar o ensino durante o processo, pode ser diagnóstica para diagnosticar e pode ser promocional para promover um aluno para uma série seguinte, ok? A FCC fala muito sobre os tipos de avaliação, formativa principalmente, ok? A sala de aula é um espaço de aprendizagem, um espaço onde alunos e professores interagem. É um espaço físico, simbólico, mas é um espaço privilegiado para as aprendizagens. Dentro da sala de aula, as aprendizagens acontecem por mediação entre professor e aluno. E a interação entre professor e aluno promove essa troca de experiências e o desenvolvimento das habilidades necessárias. O ambiente escolar da sala de aula ele não só é um ambiente importante, mas tem que ser organizado. Ele tem que ser organizado para ser um ambiente acolhedor, um ambiente que estimula a curiosidade e criatividade e o aluno tenha autonomia. O professor na sala de aula assume vários papéis, como mediador, observador, como motivador dos estudantes. E a sala precisa considerar em sua organização fatores como a disposição das cadeiras, as metodologias diferentes que são utilizadas, o uso de tecnologias, o layout, como tudo está disposto dentro da sala de aula. Dentro da sala também é importante organizar e criar um clima saudável para a aprendizagem, ok? Vamos agora para teorias do currículo. Currículo é um conjunto de valores e saberes que contribui para a construção de identidades socioculturais dos estudantes, e o currículo tem teorias. O edital trouxe teorias do currículo. Estou falando rápido, mas é isso aí. É revisão. Estou apontando hoje, ok? Então, as teorias do currículo, eu não vejo o FCC cobrando tanto assim teorias, mas o que vai acontecer é falar de uma teoria e pedir para você associar as palavras que estão em uma das alternativas àquela teoria. Por exemplo, qual das alternativas abaixo tem a ver com as teorias tradicionais? Porque são 3 tipos de teorias: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias pós-críticas, ok? Teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. Essas teorias representam um conjunto de pensamentos sobre o currículo. As tradicionais, elas veem um currículo como um objeto de poder, um objeto de transmissão de conhecimentos universais sem questionamento. O professor é o detentor do conhecimento, o aluno é receptor passivo, a avaliação é baseada na memorização, ok? Então, nas teorias tradicionais, a visão é preparar o aluno para uma vida social, para a vida e sociedade, mas sem questionar o aluno. Mas essa visão foi questionada nas teorias críticas. As teorias críticas direcionam o olhar para o grupo social.
quer ajudar o grupo social a evoluir, a transformar. As teorias críticas defendem que o currículo ele não é neutro, ele tem que ter uma intenção muito clara de transformar a sociedade. O aluno é um sujeito ativo, ele não é passivo, ele é ativo e o conhecimento é construído através da reflexão. A escola promove conscientização e transformação social. Todas as vezes que falar de transformação social, sociedade é crítica. Porque a pós-crítica fala do eu, do indivíduo. Então, se nas teorias críticas a visão era para o todo, para o grupo, nas pós-críticas a visão é para o eu, o individual. Então, por considerar, não quer dizer que é individualista, mas considera mais a individualidade. Então, as pós-críticas surgiram para considerar o currículo como uma construção social e cultural de diferentes pessoas, influenciada pelas identidades, pela diversidade, subjetividade. Então, aqui na teoria pós-crítica, por falar do eu, vai estar relacionada a palavras-chave como identidade, diversidade, subjetividade, cultura, multiculturalismo, pluralismo. Aqui também vão entrar questões de gênero, raça, etnia, porque focam no indivíduo, considerando. Multiculturalismo, pós-estruturalismo de Foucault são exemplos de palavras-chave que podem ser relacionados a teorias pós-críticas. Falamos de tipos de currículo. O currículo formal, que é o currículo oficial, formalizado, que tem ali o documento. O currículo oculto, que acontece no dia a dia, que aprende nas relações, mas que não está no currículo formal. Não está escrito no currículo, mas aprende o respeito, as regras de convivência, tudo é um currículo oculto. O currículo real é o currículo que acontece na sala. O formal é o que está no papel e o currículo real é o que, no final das contas, acontece dentro da sala de aula. O currículo prescrito é a mesma coisa que o formal, o currículo que foi escrito e prescrito no papel. O currículo adaptado são os ajustes que são feitos para o currículo chegar na sala de aula. E o currículo em ação ou currículo praticado é o currículo que aconteceu, ok? Deixa eu falar aqui rapidamente, depois eu não vou pular esse tema. Dentro da ideia de currículo, lembrar da ideia de interdisciplinaridade e transversalidade, que são formas de organização curricular. A interdisciplinaridade diz respeito à integração de diferentes áreas e disciplinas e interdisciplinaridades para alcançar um objetivo comum. A transversalidade não é integração entre disciplinas, cuidado. Transversalidade fala de temas que atravessam todas as disciplinas. Mas o edital fala de contextualização, beleza? Os conhecimentos socioemocionais no currículo escolar. Eu vou dar uma pausa agora, respirar. Eu quero convidar agora, chega mais, professor Guilherme, para dar uma aula para gente de revisão de língua portuguesa. Fala, meu amigo Davi! Cheguei! Fala, galera! Cheguei para ajudar você a gabaritar a prova de português. Vem comigo que assim como o Davi está fazendo, eu vou fazer você gabaritar a sua prova com as apostas. E aí nós precisamos entender que a prova de português é dividida em interpretação de textos e gramática. Quando a gente fala na prova da SEDU, nós temos uma divisão igual. Então nós teremos metade da sua prova reservada às questões de texto, metade da prova reservada às questões de gramática. Quando a gente fala de interpretação de textos, conselho para você, o que vai cair? Pode ter certeza, você vai olhar para a prova, você vai ver isso aqui. Compreensão e interpretação de textos. Como que eu te aconselho a lidar, pessoal? Primeira coisa, leia o texto todo. Para de cair nesse papinho que fala assim, não, lê só um trechinho do texto. Não, vai procurando pelas respostas. Não, a SEDU, ela exige que você leia o texto todo. A prova da FCC, a pegadinha dela vai estar no texto. Então, nada de você não ler o texto todo. Leia o texto integralmente. Faça as questões de compreensão e interpretação de texto por eliminação. E aí, minha gente, você vai comparar cada alternativa ao que você leu no texto, ao que você marcou no texto, ao que você colocou como ideia de cada parágrafo no texto,
reconhecendo os erros de redução, extrapolação e negação. Negação é quando a alternativa nega o que o texto falou, ou seja, quando a alternativa se opõe ao que o texto trouxe. Quando nós temos uma realidade de extrapolação, o texto foi além, né? A alternativa foi além do que o texto colocou e o texto nem citou. Redução é quando a alternativa generaliza algo que o texto especificou. E aí, minha gente, parta sempre do pressuposto de que todas as alternativas estão erradas. E por algum desses métodos você vai negar. Conseguiu negar? Show de bola, você já pode excluir aquela afirmação. Não conseguiu? Você deixa para analisar com mais cuidado ao final da questão. Porque toda questão de interpretação de texto vai te dar 4 alternativas impossíveis e uma só possível. Não se esqueça disso. Tradução de segmentos. Já vou falar com você sobre ela, mas essa é uma questão que vai cair. Não tem jeito. Toda prova da SEDU cai esse troço. Toda prova da FCC cai. Sentido próprio e sentido figurado. Importante você saber, que linguagem conotativa é linguagem figurada e linguagem denotativa começa com D de dicionário, é o uso do sentido próprio. Causa e efeito, como que eu faço, Guilherme? Desenha a questão, Causa é o fato que originou um outro fato. Então a causa tem que ter gerado o efeito. Vai desenhando cada alternativa. Essas são as questões que vão aparecer para você na parte de texto. Dá uma olhadinha nessa aqui. Traduz-se corretamente um segmento do texto em... Letra A, colônia extravagante de organismos. Como que você vai fazer questões de tradução? Associando as expressões, minha gente. Não tem outro jeito. Olha bem. A palavra colônia, ela pode significar linhagem? Pode, perfeito. Extravagante pode significar errante? Não. Extravagante é algo que, é algo que rompe os limites. Errante é aquilo que não tem destino certo. Então são palavras com características diferentes. Resiliente. Eu poderia trocar por perseverante? Poderia. Biologia. Eu poderia trocar por bioma? Opa! Biologia por bioma? Já tá estranho, né? Mas vamos colocar aqui um mais ou menos. Mas não é, né? Bioma e biologia são palavras diferentes. Agora, tropical por dos trópicos? Não necessariamente, minha gente. Biologia tropical se refere ao clima tropical, que nem sempre é a ideia simplesmente de bioma dos trópicos. Então, as expressões em si ficaram muito diferentes. Então, eu corto e corto, beleza? Primordial vida marinha. Veja, aqui ele trocou vida por nascente. Poxa, a gente já sabe que é uma troca errada. Já excluo também. Então, repare, minha gente, eu preciso excluir cada palavra. Eu preciso associar e ver o que é possível excluir. Guilherme, eu não sei o significado de uma palavra. Tenta encontrar pelo contexto do texto ou então deixa reservada, que muitas vezes a própria questão vai te indicar que não é aquela opção. Propelida pela luz solar, arrefecida pela energia do sol. Olha só, pessoal, usa a sua cabeça também aqui, Propelida pela luz solar. Propelida dá uma ideia de propagação. Arrefecida dá uma ideia de você acabar com. Então, propelida e arrefecida provavelmente
vão ter um significado que não bate. Mesmo que você não conheça a palavra propelida em si. Cuidado, beleza? Recuperar esse valor intrínseco. Recuperar por reaver dá? Dá. Esse valor por essa importância dá? Dá. Intrínseco por inerente dá? Dá. Letra E. Corri pro abraço. Ah, Guilherme, mas é que eu fiquei em dúvida na letra D. Minha gente, quando você ficar com uma certa e uma em dúvida, você, claro, vai na certa. Quanto à gramática, o que vai cair? Funções sintáticas, concordância, pronomes relativos e regência. E aí, minha gente, a banca não quer saber se você sabe usar o rodapé de gramática. O que a banca quer saber? Ela quer saber se você consegue organizar a frase. Então, em concordância, a grande dica para você resolver qualquer questão de concordância é encontrar o sujeito. Quando a gente fala de pronomes relativos, você precisa saber usar o que, o onde, que só serve para lugar, o cujo, que dá sentido de posse. Regência é você olhar para o nome e para o verbo e ver se o nome ou o verbo pedem aquela preposição que está antecedendo o pronome relativo. Talvez essa seja a questão mais comum da FCC. Pontuação. Você ver se o uso da vírgula está certo. A vírgula não pode separar sujeito e verbo, a vírgula não pode separar verbo e objeto, a vírgula não pode separar nome e complemento nominal ou nome e adjunto adnominal, né? Nome e termo que tiver associado a ele. Conjunções, saber o valor semântico das principais conjunções é importante. E as questões globais, que sempre aparecem na prova dessa forma aqui, pessoal. Olha bem, o comentário a respeito do assunto do texto escrito com correção gramatical e lógica está em... Muita gente aqui fala, meu Deus do céu, Guilherme, o que eu faço? Vamos lá. Primeira coisa, minha gente, ele só está falando de um comentário a respeito do assunto do texto. Não é uma questão de interpretação de textos. Isso aqui não tem nada a ver com interpretação. O que ele quer te cobrar é correção gramatical e lógica. E ele pode variar. Ele pode pedir correção gramatical e coesão, correção gramatical e sentido, correção gramatical, lógica e sentido. Minha gente, sempre comece pela correção gramatical. Você vai avaliar primeiro se as frases estão certas, beleza? Olha bem, letra A. As grandes atrações turísticas com a qual se depara na modernidade servem muitas vezes. Bom, vamos olhar esse uso aqui do pronome relativo para ver se está certo? As grandes atrações se depara. Bom, quem se depara com. A preposição está certa. Só que eu não posso colocar preposição em outra preposição. Então a crase aqui está errada. Já é um indício para eu escapar. Agora, o pronome relativo, ele retoma a expressão que eu usei anteriormente. Portanto, aqui deveria ser com as quais e não com a qual. Então, pessoal, essa já vai para a vala. Essa está errada. Letra B. De um lado, encontra-se aqueles para os quais a tecnologia permite o acesso visual às grandes atrações turísticas. De um lado, encontram-se aqueles. Já está errada, Guilherme. Por que encontram-se? Porque aqui, eu tenho o verbo transitivo direto mais ser, que é a ideia de uma voz passiva. Então, isso é a mesma coisa que aqueles são encontrados. Encontrados.
Os que defendem a propagação... e aqui o acesso visual é a alguma coisa, às grandes atrações. Então essa também está errada. Letra C. Os que defendem que a propagação excessiva de imagens adormecem os sentidos, propõem que nos afastemos do ímpeto de postar fotos indiscriminadamente. Repare aqui, pessoal, o que adormece os sentidos? A propagação. Então, adormece. Outra coisa, isso aqui tudo é o sujeito, então essa vírgula não pode estar aqui. Já excluímos a A, B e a C. D. Para aqueles que já viram uma atração turística inúmeras vezes pela internet, podem se tornar decepcionante o contato com a mesma na vida real. Podem se tornar decepcionante, não é o contato que pode se tornar decepcionante? Então tá errado. É pode aqui e não podem. Errado. E o a mesma eu deveria substituir por com essa e com ela. Já é uma dica aqui para o seu estudo de caso. Você para de usar a mesma para se referir a um substantivo pontual. Use essa e ela. Letra E. Com a propagação excessiva de imagens, é preciso fazer um esforço para se deixar impactar quando se está diante de uma atração já vista virtualmente inúmeras vezes. Vamos lá. Essa está certa. Veja, se você já reconheceu, já excluiu todas as outras e não encontrou erro na letra E, a gente nem precisou avaliar lógica, a gente nem precisou avaliar nada de outros pedidos que a questão fez. Tá vendo como a gente precisa começar pela correção nesse tipo de questão? Ai, papai, vem comigo, vem comigo! Beijo pra você, já volto pra falar sobre estudo de caso, vem! Pronto, falamos com o Guilherme, depois ele volta para falar de estudo de caso, mas agora eu quero continuar, vou passar bem rapidamente. Pessoal, não vou conseguir falar sobre todos os temas, mas abertamente. Eu vou passar rapidamente agora o restante de pedagógicos e vou para a legislação, onde eu quero apontar alguns específicos que devem ser cobrados. Conhecimentos socioemocionais no currículo, a escola enquanto espaço social. Os conhecimentos e competências socioemocionais, elas vão estar presentes principalmente na BNCC. Então, se falar de competências socioemocionais, lembra que são competências que desenvolvem não só o social, mas o emocional e o cognitivo como um todo. As dimensões das competências envolvem abertura para o novo, consciência da autogestão, extroversão, amabilidade, estabilidade emocional. A BNCC nos apresenta 12 competências socioemocionais. Não está escrito lá 12 competências socioemocionais, mas nós encontramos na BNCC 12 possibilidades de competências socioemocionais a serem desenvolvidas, ok? Nós temos as formas de trabalhar com competência. A FCC sempre vai falar de competência socioemocional ligada à BNCC e à formação integral dos estudantes. As diretrizes curriculares nacionais para a formação docente, eu acho que não vai ser cobrado, mas se cobrar, lembrar que 3 dimensões da formação: conhecimento específico, conhecimento pedagógico e conhecimento profissional. Dimensões da formação docente. Sempre que perguntar sobre alguma coisa sobre formação docente, o professor tem que ser reflexivo, levar a usar diferentes metodologias e utilização de tecnologias na formação, vincular teoria e prática. A avaliação da formação docente deve ser contínua e valorizar os saberes e competências desenvolvidos, ok? Vamos lá para a interdisciplinaridade. Já falei de interdisciplinaridade. Contextualização. Contextualizar é relacionar o conteúdo com o contexto, fazer ligação com aquilo que se vive, com o contexto sociocultural dos alunos. Isso vai garantir que haja uma conexão daquilo que se ensina com a vida do aluno e, conectando-se com a sua vida, ele venha ter interesse no processo de aprender, ok? BNCC, ela fala muito sobre contextualização, ok? Fundamentos de uma escola inclusiva. Uma escola inclusiva não é uma escola que oferece educação especial, ok? É claro que uma escola inclusiva oferece a modalidade de educação especial.
Só que inclusiva é uma perspectiva, é uma escola que de fato inclui. A escola pode atender alunos com deficiência, alunos com transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades, superdotação, e não ser uma escola inclusiva. Ela pode não ser uma escola inclusiva, ok? Vamos lá. A escola inclusiva tem como princípios igualdade e equidade. Igualdade tem que ter para todos, equidade, quem precisa mais recebe mais, ok? Alguns outros princípios que a gente tem aqui: acessibilidade, diversidade, equidade, participação, formação docente. Mas sempre vai levar para uma escola que inclui e constrói um ambiente acolhedor para que a criança esteja na escola e possa participar num ambiente saudável e acolhedor. Educação e trabalho como princípio educativo, lembrar do sentido ontológico e o sentido histórico do trabalho. O sentido ontológico fala que o trabalho faz parte da humanidade, da existência da humanidade, pois é através do trabalho que o homem transforma a natureza e vai criar condições para a gente viver. Então tem que ter trabalho para existir as coisas, para a gente comer, para a gente subsistir, para a gente morar, tudo tem que ter trabalho. Então o trabalho faz parte da essência e da existência da humanidade. Esse é o sentido ontológico. O sentido histórico do trabalho refere-se às formas específicas que o trabalho vai assumir nos períodos. Em cada período, como o trabalho vai ser assumido, e isso depende do tempo, da visão, da organização social e econômica, ok? No capitalismo, o trabalho é forma de um trabalho assalariado. Então, se fosse numa visão não capitalista, talvez o trabalho seria uma forma de contribuição para a sociedade e contribuição consigo mesmo. No caso do trabalho como fato social e como princípio educativo, como fato social, ele sempre esteve associado à educação desde a sociedade primitiva, porque quando aprender a trabalhar fazia parte da sobrevivência, então ele aprendia a trabalhar para sobreviver. E se ele aprendia, era a educação, ok? E o trabalho como princípio educativo fala que o trabalho é necessário para que o indivíduo desenvolva-se e supere cada dia mais as dificuldades, alcançando um desenvolvimento completo. Faz parte, ok? Do desenvolvimento do estudante. E por isso a educação tem um vínculo direto com o trabalho e com a prática social. Protagonismo. A palavra protagonismo, ela está relacionada à ideia de metodologias ativas, ok? Então o aluno, ele precisa assumir um papel de protagonismo. A BNCC, ela traz a ideia de protagonismo relacionada na visão de educação integral. O que é a visão de educação integral? É a educação completa, a educação total do indivíduo. E isso vai envolver as competências gerais da BNCC. As competências gerais da BNCC, elas levam o aluno a atuar, levam o aluno a um patamar de atividade, assumir a ação, logo o protagonismo na BNCC. E nas escolas que atendem alunos do ensino médio, a geração de hoje precisa exercitar o protagonismo para que possa desenvolver as competências desejadas e necessárias, ok? Vamos lá, diretrizes e parâmetros. Vou dar uma respirada aqui. Então vamos falar sobre as diretrizes e parâmetros. Alguns documentos mais gerais eu não vou falar. Constituição Federal, vou passar, ECA, vou pular. Quero dar um apontamento da LDB, porque são aulas que a gente sempre fala muito, e eu quero apontar hoje as leis menos comuns, ok? Constituição Federal geralmente cobra os mesmos artigos e sempre cai uma questão, creio que vai cair uma questão de Constituição. A questão pode ser sobre o ensino e os princípios do ensino, sobre... Deixa eu ver aqui... O ensino é livre iniciativa privada, ou seja, pode ter escola privada que atenda, mas tem que atender as exigências. Anote essas exigências aqui. Deixa eu ver o outro ponto, isso aqui. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental de maneira a assegurar a formação básica. Como a gente está falando muito de BNCC, de conteúdos mínimos, o artigo 210 pode ser cobrado na sua questão, foca no artigo 210, lembrando que o ensino religioso é de matrícula opcional, facultativa, mas vai fazer parte da grade de ensino normal da escola pública. Lembra disso do ensino religioso. O ensino fundamental regular, aquele normal, na sala de aula, presencial com todo mundo, vai ser ministrado em língua portuguesa, mas para a comunidade indígena que funciona o ensino fundamental, vai ser garantido a eles também a utilização da sua língua materna e um processo próprio de aprendizagem de acordo com a sua cultura, ok?
Currículo do Espírito Santo. O Currículo do Espírito Santo foi feito com base na BNCC. Depois de 2017 a gente teve o Currículo do Espírito Santo. E depois da BNCC de 2017 tivemos a construção do Currículo do Espírito Santo e foi elaborado com base na BNCC, mas também relacionando a característica do Estado do Espírito Santo, a nossa particularidade. Os princípios fundamentais do Currículo do Espírito Santo estão dialogados com a BNCC, Educação Integral. Currículo do Espírito Santo, formação integral do indivíduo, desenvolvimento de competências e habilidades. Lembrando que a formação do aluno tem que contemplar aspectos cognitivos, sociais, culturais e emocionais, buscando equidade, inclusão e respeito à diversidade. A educação considera a diversidade, as diferentes formas de ser. Matriz de saberes. A pergunta do Currículo do Espírito Santo. Anota o que eu estou falando. Vai ser sobre a matriz de saberes ou sobre os temas integradores do currículo. Anota o que eu estou te falando. Ou sobre a matriz de saberes e temas integradores. Matriz de saberes. Aprender a aprender. Aprender a conhecer, mas tem versão que fala aprender a aprender. Aprender a fazer, a conviver e a ser, que são os 4 pilares da educação de Jacques Delors. A matriz de saberes está organizada nesses 4 pilares e os temas integradores são temas que trazem uma abordagem disciplinar com temas sobre sustentabilidade, direitos humanos, diversidade. E esses temas do currículo são apresentados na BNCC, estão alinhados com os temas que a BNCC aponta, mas o Currículo do Espírito Santo trouxe outros temas relacionados ao Espírito Santo, colocando novos temas integradores. Então, temas integradores, matriz de saberes. LDB eu não vou passar, mas eu quero falar uma coisa da LDB. Porque a gente é um tema que a gente discute muito e como hoje é mais rápido, preste atenção no artigo que fala do transporte escolar. Nós tivemos uma alteração no ano passado. Antes, a LDB falava assim: os estados incumbir-se-ão de responsabilizar-se pelo transporte dos alunos da rede estadual, ok? Só que agora mudou. Responsabilizar-se pelo transporte dos alunos da rede estadual, permitindo aos professores em respectivos trechos que ocupem os assentos vagos. Então, a partir de agora, os professores podem ocupar os assentos vagos no respectivo trecho de trabalho, ok? Então, foi um acréscimo. Para os municípios também, assumir o transporte municipal e permitir o transporte de professores nos respectivos trechos, utilização do transporte escolar se houver vagas, ok? Então, a partir de agora pode. Eu acho que isso vai ser o ponto da LDB. Para mim, o que da LDB vai cair vai ser a questão do assento vago e do professor. Mas tem outros pontos de LDB. Plano Estadual de Educação, ok? O que pode cobrar? As diretrizes do Plano Estadual de Educação. Pode cobrar quais são as instâncias que fiscalizam o plano. Embora assim sempre caia, e eu falo que caia nos outros, a FCC não cobra, mas por não ter cobrado isso aqui antes, pode ser que a FCC cobre quais são as instâncias que fiscalizam o Plano Estadual de Educação. Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual de Educação, Comissão de Acompanhamento do Plano, Comissão de Educação na Assembleia Legislativa, Comissão de Defesa da Cidadania da Assembleia Legislativa, ok? Essas instâncias têm algumas competências. Pode perguntar quais são as competências das instâncias fiscalizadoras que estão aqui, ok? Isso aqui que eu queria falar. O que pode ser cobrado do Plano Estadual de Educação? Pode falar sobre o Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, PAEBS. O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo constituirá fonte de informação para avaliação da qualidade da educação. Então, vai utilizar o PAEBS como fonte de informação para ver a qualidade da educação. A cada 2 anos, e vai ser utilizada para verificar indicadores de rendimento escolar, indicadores de avaliação institucional da instituição. Pode cair isso aqui. Os indicadores que a gente falou serão calculados em função de diferentes níveis de agregação e servirão para a base de elaboração e divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDE. Isso aqui pode ser cobrado. A qualidade da educação básica será monitorada e avaliada também pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, ok? Estatuto do Magistério.
Alguns pontos importantes do estatuto. Embora a FCC ela coloca plano e estatuto, geralmente não cobra os dois nas provas anteriores, ok? O Estatuto do Magistério organiza o magistério público, o que é o magistério, quais são os cargos, fala sobre promoção, fala sobre merecimento, a estrutura dos cargos, ok? O provimento e vacância, como que a pessoa vai prover por nomeação, depois de 2 anos ela vai ser efetivo, e vacância. Vacância é o ato de tornar vago, como acontece a vacância, ok? As bancas gerais cobram muito sobre o motivo de vacância, a FCC não. Mas se a pessoa for exonerada, demitida, aposentar, falecimento, é uma situação de vacância que o cargo fica vago e pode preencher por outro cargo, ok? Tem férias de 30 dias para administrativos, 45 dias para professores de sala de aula, tem direito a todos os direitos, a todos os benefícios. Nas escolas haverá gestão democrática, os professores têm o direito de participar da gestão democrática. A aposentadoria pode acontecer por algumas formas, estão falados lá. Fique atento às proibições e também aos deveres do professor. Plano de carreira. A carreira é estruturada em cargos de A, B e P. A, professor de anos iniciais. B, professores de séries disciplinas específicas. P, professores pedagogos. Os níveis vão de 1 a 7 de acordo com a titulação e tem 16 referências com base na habilitação. Promoção e progressão são formas do professor crescer, subir de nível, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado e também a cada 2 anos de acordo com a sua avaliação, ok? Os professores têm jornada de 25 horas semanais ou 40 horas para funções pedagógicas, valendo lembrar que todos os profissionais agora que trabalham nos órgãos administrativos terão a carga horária de 40 horas, uma mudança de 2023. Isso eu botei aqui. Fica instituído que no âmbito da Secretaria de Educação Estadual e na Superintendência Regional e na unidade do Conselho Estadual, a carga horária é de 40 horas para o trabalho profissional. Quem aqui já tem um cargo de 25 horas vai ser assegurado cumprir só 25 horas, ok? Pode acontecer também de quem tem 25 horas ter carga horária especial e aumentar mais 15 horas. Mas se ele tem só 25 horas, ele pode optar por permanecer só com 25 horas. Quem é efetivo em 2 cadeiras de 25 horas também poderá cumprir, mas desde que cumpra as 50 horas, ok? Política Nacional de Educação Especial na perspectiva de educação inclusiva. É uma política que fala da visão nova de incluir o aluno participando de tudo. Nessa política, o aluno da educação especial deve ser matriculado na sala de aula regular, não em uma sala separada. Ele vai estar na sala regular e vai, no contraturno, ter o atendimento de educação especializado. Esse atendimento de educação especializada acontece na sala de recursos multifuncionais. Outro ponto importante, quem é o público-alvo? O público-alvo são os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Público-alvo da educação especial, ok? Diretrizes operacionais para atendimento especializado fala de algumas regras para o atendimento de educação especializado, lembrando que é no contraturno, lembrando que o professor vai trabalhar com recursos de forma complementar e suplementar para ajudar os estudantes. Lei Brasileira de Inclusão pode perguntar os conceitos que tem nos artigos 2º a 3º. O que é barreira, o que é limite, quais são os tipos de barreira, os princípios fundamentais da inclusão, ok? Lembra dos tipos de barreira que pode perguntar na prova de vocês. Como educação das pessoas com educação especial, quais são os direitos. Ponto importante, cordão fita de girassol, que é um símbolo para pessoas com deficiências ocultas. Lembra desse cordão girassol, ok? Quando tem um cordão de girassol, que representa uma deficiência oculta, não quer dizer que ele não precisa apresentar um documento. Dependendo de se pedir, ele precisa apresentar, ok? Mas também não é obrigado a utilizar o cordão fita de girassóis, ok? Lembra desse detalhe. Convenção Internacional sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. O que é discriminação racial? Qualquer distinção ou exclusão por raça, cor, origem, etnia, que limite os direitos e liberdade das pessoas. Os estados, parte dessa convenção internacional, os países, fizeram o compromisso de eliminar leis e políticas que sejam discriminatórias, punir atos e propagandas racistas, incentivar a integração racial, garantir a todos os direitos fundamentais e reparar
reparar e educar, garantir acesso à justiça e implementar ações educativas contra o racismo, para que a educação seja capaz de transformar a sociedade através da vida das pessoas, mas primeiro que transforma a vida de cada um, ok? A FCC pode falar sobre a discriminação racial e medidas de combate à discriminação racial, sendo que hoje documentos como LDB, como ECA, já falam da não discriminação e de políticas de combate a qualquer forma de preconceito, ok? Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental e para o ensino médio. Lembra, não esqueça, quais são os princípios norteadores das diretrizes curriculares, da LDB, da diretriz para o ensino fundamental, infantil e médio? Princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos, ok? Princípios norteadores das diretrizes curriculares. A educação é um direito de todos e fala nas diretrizes sobre como é o currículo. O currículo tem a base comum e tem a parte diversificada, ok? Que vai ser complementada. A avaliação sempre vai ser na visão formativa, na perspectiva de integralização, qualitativa, sempre nesse aspecto. Todos os documentos oficiais vão jogar também para uma gestão democrática, onde os alunos, inclusive, participam e a construção de um projeto político-pedagógico que atenda a especificidade da escola. Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Fique atento à ideia de formação integral, que é uma novidade, mas também na nova organização, nos eixos de trabalho, como que são os itinerários formativos, ok? O currículo tem a formação geral básica da BNCC e tem os itinerários formativos que vão ser em áreas específicas ou vão ser de formação técnica e profissional adaptada a cada região, ok? O ensino médio hoje lembra a questão da inclusão, um ambiente inclusivo, a colocação do aluno como um ser protagonista na participação ativa e também, protagonismo juvenil, ok? Diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. A EJA hoje precisa estar alinhada à BNCC e à Política Nacional de Alfabetização como um todo. A EJA acontece de forma presencial e também de forma à distância para os anos finais do ensino fundamental e médio e vai ter a integração com a educação profissional e aprendizagem ao longo da vida para ajudar os alunos não só a concluir a etapa de escolarização que não tiveram oportunidade, mas também para adquirir uma formação profissional, ok? A avaliação é contínua, formativa. Gente, pergunta de avaliação não tem como você errar. Pode ser de qualquer documento, vai na mesma visão de uma avaliação. Quem assistiu nas aulas de avaliação consegue responder questão de avaliação de qualquer documento geral, ok? Educação ao longo da vida. Integrar a formação profissional com as diferentes certificações de competência ao longo da vida, valorizar os saberes que o aluno aprendeu e isso pode verificar e aferir os conhecimentos dos alunos com base naquilo que ele aprendeu ao longo da vida. Para a gente fechar, fechar a minha parte, tem estudo de casos, tá? Aguarda aí, Guilherme tá vindo de novo. Diretrizes curriculares nacionais para educação profissional e tecnológica. Educação profissional e tecnológica é uma modalidade que vai articular trabalho, ciência e tecnologia na formação do estudante, ok? A gente tem os princípios, a organização. Foco aqui, por exemplo, quais são as formas de oferta? Integrada, concomitante, subsequente? Vai ser junto essa forma de oferta? Vai ser junto com o ensino médio? Ou vai ser depois que ele concluir o ensino médio que ele vai fazer esse curso profissional? Fique atento a isso. Essa parte de revisão que a gente deu uma geral, eu te garanto que dentro dos pontos que eu apontei que vão cair questões, se não cair várias, vão cair uma boa quantidade. Então, isso aqui é a ideia que você tem que ter para chegar na prova no próximo domingo, beleza? Vamos lá mais uma vez falar com o professor Guilherme. Que dicas ele tem para nos dar sobre o estudo de caso? E agora é hora das minhas apostas e das últimas dicas para o seu estudo de caso. Vem comigo, professor Davi, galera. Vem. Pessoal, como de fato vai aparecer o estudo de caso para você? O estudo de caso, ele originalmente pede uma solução sua para um caso concreto. Só que, tradicionalmente, a FCC só mantém essas características nessas áreas aqui, ó. Educação física, arte, pedagogo e sociologia. Ela coloca muito mais uma ação voltada para aquilo que você vai fazer em sala de aula ou, no caso do pedagogo, aquilo que você vai fazer em relação aos professores ou ao seu trabalho.
E aí, a questão vai aparecer como uma solução pedagógica. Lembrando que o nosso estudo de caso é um texto de 15 linhas. Já já a gente vai falar mais disso, só para você entender o tema primeiro. Então, aqui você vai ter a ideia de uma solução para um problema, beleza? Então, olha bem, educação física, vou te dar alguns temas aí que podem cair. Integração com a escola e com as outras áreas, mobilização cultural, o quanto da educação física impacta nas linguagens, os preconceitos. Nos 2 últimos estudos de caso, a educação física esteve ligado a preconceitos, presta atenção nisso. Arte, criatividade, interdisciplinaridade, utilidade da disciplina. Veja, casos que você precise resolver em que você tenha esses temas. Pedagogo, formação de professores, atendimento aos alunos, principalmente aos alunos em fracasso escolar e inclusão, que é um tema super forte, hein, minha gente? Fica ligado. Sociologia, temas contemporâneos aplicados à sala de aula. Violência, violência contra a mulher, preconceitos aplicados aí à sala de aula. Lembrando sempre, pessoal, que o foco do estudo de caso está no conteúdo. Então você precisa expressar, por meio dessa resolução de problema, o seu conteúdo. Matemática, português, biologia e geografia tendem a cair uma discursiva pura, né? Então tendem a cair aí uma discursiva pura, ou seja, se ele contar um caso é só para ilustrar. Mas o que ele quer mesmo é que você responda uma questão muito objetivamente. Matemática, português, biologia e geografia. Ah, Guilherme, mesmo assim eu vou compor um texto? Mesmo assim, com a ressalva de que a galera da matemática vai misturar texto e cálculo, ok? A galera da matemática mistura essas duas coisas. Todas as outras você vai responder em forma de texto normalmente, ok? Já já a gente vai conversar sobre essa estrutura. E as outras disciplinas, física, filosofia, química, história, tendem a juntar a ideia de conteúdo com uma estratégia pedagógica. Por exemplo, na discursiva de história de 2022, cobrou-se lá que você aplicasse a charge não só ao conteúdo, ele perguntou sobre conteúdo, mas na letra B ele pediu para você explicar uma utilização pedagógica daquela charge. Então a tendência é que você misture. Por falar em estratégia pedagógica, pessoal, tanto para o pessoal que vai resolver um caso, quanto para o pessoal aqui que cai conteúdo e estratégia, lembre-se de que suas estratégias pedagógicas precisam ser específicas para cada coisa. Não pode ser assim, eu vou fazer uma formação continuada. Não pode. Eu vou fazer aqui, um estudo com os alunos. Não, você tem que definir a prática. Qual prática você vai utilizar com alunos ou com professores, no caso do pedagogo? Minha gente, estrutura do estudo de caso é a mais fácil possível. Lembrando, você tem 15 linhas. Guilherme, eu já tô vendo de cara que a sua estrutura não tem conclusão, é isso mesmo? É isso mesmo, galera. Você não vai colocar conclusão, porque você só já tem 15 linhas. E, inclusive, vai haver matérias que vai ser impossível você fazer até introdução. Por exemplo, a discursiva de português de 2022 não tinha como você fazer nem introdução. E é isso, pessoal. Guilherme, meu estudo de caso está ficando muito grande. O que eu corto? Corta a introdução. Sem medo de ser feliz. Você não pode cortar do conteúdo. O principal do estudo de caso é o seu conteúdo. Então a introdução são ali de 2 a 3 linhas que você vai fazer um resumo do enunciado. E depois, minha gente, sem inventar, é responder e justificar o que a banca está perguntando. Então você vai responder a no primeiro parágrafo do desenvolvimento, a B no segundo parágrafo do desenvolvimento, se tiver a letra C no terceiro, se tiver a letra D no quarto e assim por diante.
sem medo de ser feliz. Ok? Ah, Guilherme, eu posso juntar itens, eu posso separar itens. Não inventa, minha gente. Um item por parágrafo, resposta e justificativa. Tanto para estudo de caso, quanto para questão discursiva, sem inventar. A única ressalva que eu faço é, se cair um item só, por exemplo, a discursiva de inglês de 2022, caiu um item só. O que você faz nesse caso? Inclusive, inglês e filosofia, elas podem tanto abordar ali uma questão discursiva, quanto podem abordar uma questão de aplicação em sala de aula. Tende a ser mais para aplicação em sala de aula junto com conteúdo, tá? Essas duas áreas também. E aí, pessoal, inglês e filosofia, né, e todas as áreas todas as áreas precisam prestar atenção, precisam se ligar na ideia de que, se é um item só, é o único caso que eu posso dividir esse item em 2 parágrafos. Agora, se forem 2 itens ou mais, não inventa. Letra A no item 1, letra B no item 2, letra C no item 3 e assim por diante. Beleza, pessoal? É isso, não se esqueça. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. E aqui eu agradeço publicamente ao professor Davi, não só por ter oportunizado e ter acreditado sempre no meu sonho de levar o português para mais pessoas, levar o português para outras pessoas, mas também por ser sempre sinal de Deus aí nas nossas vidas, né? Que Deus sonhe muito em ti ainda, meu amigo, sonhe muito em ti, professor Davi, e sonhe em todos vocês que vão fazer o concurso da SEDU. Segue lá nas redes sociais, pessoal, @Prof. Gui Fonseca no Instagram, Professor Guilherme Fonseca no YouTube, e eu volto na próxima. Boa prova! Valeu, professor Guilherme. Pessoal, é isso. A gente encerra por aqui. Quero agradecer muito você que participou com a gente, você que esteve conosco. Que Deus possa abençoar muito você, vocês que nos acompanharam durante esse período, que deram um voto de confiança no nosso trabalho. Perdão por não atender a expectativa de vocês em algum aspecto, mas espero que vocês no domingo façam excelente prova, se preparem. No sábado à noite, durmam mais cedo, evitem ficar com o celular de noite na hora de dormir, para conseguir dormir bem. E que vocês domingo cheguem na prova e consigam fazer o melhor e venham lembrar de tudo aquilo que vocês estudaram. Antes da gente encerrar, eu queria fazer uma oração. Muitos alunos talvez não sejam cristãos, mas com muito respeito eu queria pedir licença para poder fazer essa oração por vocês. Sempre eu oro e eu quero dizer para vocês que você que talvez está ansioso, com o coração apertado, você pode achar que ninguém está se preocupando com você. Mas no dia de domingo, eu e toda a minha igreja, para quem não sabe, eu também sou pastor da Igreja Batista de Cachoeirinha de Itaúnas, em Barra de São Francisco. Eu e toda a minha igreja oramos pelos meus alunos em todos os dias de prova. Eu, Davi, oro todos os dias pelos alunos, pedindo a Deus que abençoe os alunos, a vida dos alunos, que eles aprendam, que eu indique, que eu tenha iluminação de Deus para indicar as coisas que vão cair na prova. Mas eu peço também que todos os dias de prova a minha igreja ore. Então nos domingos a gente ora de manhã, eu oro à tarde, para que Deus esteja acompanhando vocês. Eu gostaria de orar nesse momento. Senhor, obrigado por este dia, por este momento de revisão, pela vida de cada aluno que assiste-nos aqui durante a transmissão, assiste depois na plataforma. Obrigado pela vida de cada um, pelo sonho de cada um. Peço que o Senhor venha estar cuidando da vida deles. Quero agradecer por esse momento de estudo, que este momento venha a ser um momento de fixação para eles também. Eu entrego em tuas mãos o que a gente fez aqui agora. Peço que o Senhor venha abençoá-los até o dia da prova, dando tranquilidade, que eles possam, Deus, fazer uma boa prova, chegar tranquilos, lembrar daquilo que estudaram, conseguir fazer as ligações, as inferências necessárias, que o Senhor venha trazer no dia da prova, à luz do conhecimento deles, tudo aquilo que está na mente deles. Que eles possam estar bem, que a família ajude nessa reta final, mas que acima de tudo, Pai, o Teu plano, a Tua vontade se cumpra na vida de cada um. Dê a tranquilidade que cada um precisa, dê o conforto que cada um precisa, dê a paz que cada um precisa. Eu quero pedir que o Senhor esteja iluminando eles, mas também quero pedir que o Senhor esteja abençoando o nosso trabalho, que o Senhor abençoe cada aluno que abençoou o nosso trabalho, mas eu quero pedir que essas questões, Pai, que nós trabalhamos, venham ser questões que venham ajudar, venham ser úteis para esses alunos no dia, para que o tempo que eles dedicaram aqui nessa
essa revisão possa ser um tempo muito produtivo para aqueles que talvez não estudaram, mas que vão lá na tentativa de buscar uma vida melhor, mas que o Senhor vem estar cuidando de cada um, porque o Senhor conhece o coração de cada pessoa. E todos aqueles quanto estudaram bastante, o Senhor vem estar recompensando no dia da prova também, com a oportunidade de responder aquilo que eles estudaram. Obrigado por isso. Nós entregamos em tuas mãos essa prova, a realização de cada um e de cada aluno. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, foi um prazer estar com vocês, uma alegria imensa. Dia da prova, quero ver a prova, manda questão para mim, para a gente poder tentar trazer um gabarito para vocês extraoficial, tá beleza? É um prazer estar com vocês, um grande abraço, ó. Bora fazer essa prova e arrebentar!